Fala galera, bem-vindo ao Odisseia Sem Espaço. Esse é o nosso segundo episódio. Nós vamos falar sobre Cicatrizes, do David Small. É lançado aqui no Brasil em 2010, é da editora Leia. O selo cult deles é um volume único, em preto e branco, tem 331 páginas. É uma lombada quadrada, tal, uma edição bem bonita, mas é um pouco mais simples, não tem capa dura nem nada. E vamos lá. O David Small, ele é um escritor e ilustrador que nasceu em Detroit, Michigan, e hoje ele vive com a mulher dele em Mendon, também em Michigan. Ele sempre foi um ilustrador de livros infantis. As duas principais obras dele são o The Gardener, que inclusive foi a mulher dele que escreveu, e um outro livro que chama So You Want to Be the President. São dois livros infantis que ele ilustrou e são best-sellers. Ele ficou famoso graças a esses livros, que venderam milhões de edições, foram traduzidos em várias línguas, e ele ganhou muitos prêmios com esses dois livros, principalmente, e com vários outros. Esse livro é uma autobiografia do David Small, que retrata principalmente a infância dele. Se eu pudesse resumir esse livro em uma frase, eu diria que ele é sobre falta de comunicação e de amor dentro de casa. Então, assim, ele teve uma infância bem complicada. Ele tem um irmão, ele vivia com o irmão e os pais, né? E a história retrata sobre esse ponto da infância dele, quando o pai dele era médico, era um radiologista, e a mãe dele cuidava da casa. Só que eles não tinham uma relação muito legal. Tanto a mãe, que era uma rabugenta, assim, ela tinha vários problemas de saúde. Inclusive, ela tinha o coração do lado errado do peito, que é uma coisa que parece que é bem rara e causa muitas complicações para a pessoa. E, além disso, um ponto importante é que ele não tinha muita atenção, assim, de fato. O pai estava sempre ausente, trabalhando. A mãe estava sempre no mundo dela e não se importava muito. E o irmão estava sempre tocando bateria e fazendo o barulho dele. Ele fala que a forma que ele encontrou de chamar atenção foi ficando doente, assim. Então, desde criança ele teve uma saúde frágil. Você vê que é uma família que vivia muito de aparências, assim, que estava muito mais preocupada em comprar um carro novo do que cuidar da saúde do filho. De ter uma casa bonita para receber os amigos do pai, que são médicos bem-sucedidos, do que em resolver os problemas do filho. E aí ele descobre um caroço, na verdade uma amiga da mãe dele descobre um caroço no pescoço dele. Isso é meio ignorado, assim, o que resultou em vários problemas que eu não vou dar muitos spoilers aqui, mas que é basicamente o tema do livro, assim, sobre ele sendo tratado, tudo que isso ocasionou na vida dele, até um rompimento, assim, com a família, acho que aos 16 anos, se eu não me engano, bem jovem. O traço do David Small é muito legal, ele é meio aquarelado, na verdade, só que em preto e branco, né? Eu acredito que seja Tenanquim mesmo. E ele usa muito bem, assim, essa técnica de fazer as linhas e usar o aquarelado para fazer sombras. Tem uns efeitos muito bonitos no livro. Uma coisa bem curiosa, assim, é que ele quase não fala, assim. Como ele perdeu a voz durante essa infância, eu acho que isso é uma coisa que ele trouxe pro livro mesmo, porque quase não tem falas. É um livro em que muitas vezes ele resolve tudo com imagens. Uma coisa bem legal também é que ele conta a história a partir do ponto de vista dele quando criança. Então, todas as curiosidades dele, as coisas que ele via, assim. E ela tem um paralelo muito grande com o livro Alice no País das Maravilhas, do Lewis Carroll. Ele fala que ele leu esse livro quando ele era criança e ele queria fazer igual a Alice, fugir do mundo real e encontrar um universo todo desconhecido, mais legal do que a vida dele. E ele faz paralelos com isso durante o livro todo, assim. Tanto que, mais pro final do livro, quando ele encontra um psicólogo, que ele decide levar ele para um psicólogo, ele retrata o psicólogo no livro como um coelho, que seria o coelho do Alice, que é meio que um conselheiro, que sabe de tudo, assim, que tá acontecendo. E ao mesmo tempo tem um relógio, né? Porque a consulta com o psicólogo tem tempo para acabar. Eu quero fazer algumas indicações aqui ao longo dos nossos vídeos que tem um paralelo com a história do que a gente está falando. Nesse caso, eu cheguei à conclusão de que eu vou indicar o filme Beleza Americana, dirigido pelo Sam Mendes, porque, assim como o Cicatrizes, ele retrata uma família americana que vive muito de aparência e que, quando você olha por dentro, vê que não tem nada a ver com ela, assim. É um filme que eu gosto muito, eu acho que tem um visual bem legal também, uma direção de arte fantástica. Você vai entender esse paralelo lendo o livro também. Além disso, eu acho que vale a pena ler Alice no País das Maravilhas, do Lewis Carroll, ou pelo menos assistir o filme. Acho que até o último filme, a adaptação do Tim Burton, já ajuda bastante para você entender esse paralelo entre as obras. E é isso aí, pessoal. Agora, se vocês estão gostando desses vídeos, por favor, sigam a gente no Twitter, @Odisseia sem underline, né? No Facebook também nós temos uma fanpage, que é facebook.com/Odisseia sem espaco, tudo junto. E assine o nosso canal, e o mais importante de tudo, se você tá gostando, indica para algum amigo que você acha que vai gostar, assim o canal continua. Leiam Cicatrizes, do David Small.
Um abraço. Falou.